Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje trazendo algumas curiosidades e fatos reveladores de situações que estão acontecendo aqui no nosso país, paralelamente à nossa realidade concreta. Você certamente já observou que de uns tempos para cá, os grandes veículos de comunicação, os jornais impressos, os colunistas, as redes sociais, todos estão se ocupando mais em analisar a nossa realidade cotidiana, a economia do nosso país, as coisas que acontecem na política que interferem na nossa realidade concreta. Como, por exemplo, a discussão sobre a taxa Selic, as críticas que o presidente da República e as cobranças que ele tem feito ao senhor Roberto Campos Neto, ao Banco Central, a reação do mercado e dos veículos de comunicação às falas do presidente da República. Isso tudo ajuda as pessoas a formarem consciências e despertarem também uma série de dúvidas do funcionamento dessas estruturas todas, né? Bom, paralelamente a isso está acontecendo lá em Santa Catarina o encontro da extrema-direita, poderíamos dizer o encontro das rêmoras, né? Que a rêmora é aquele peixe que fica colado ali no tubarão, outro peixe, né? Sempre se alimentando de restos e também pegando carona, né? Naquilo que o predador maior consegue abocanhar. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, trazer aqui algumas imagens, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você, que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, nós todos aí estamos vendo que uma pauta que está movimentando muito o cenário político aqui no nosso país foi a conclusão dos inquéritos lá da Polícia Federal, indiciando a figura do inelegível e também uma penca de criaturas, né? As penas são muito cabeludas. Hoje está havendo uma discussão da conveniência ou não do Procurador-Geral da República oferecer denúncia contra esses criminosos nesses próximos meses, uma vez que nós estaremos, né, às vésperas das eleições municipais. Olha, mais uma vez eu quero enfatizar, porque o nosso papo aqui ele chega a muitas pessoas, né? Olha, e a gente espera que tenha algum tipo de impacto, a percepção que a gente transmite aqui, que certamente é a percepção de muitas pessoas no Brasil. O senhor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, ele não tem que ficar aguardando o calendário eleitoral. Ele tem simplesmente que verificar se fulano cometeu crime ou se fulano não cometeu crime. Se faz a denúncia, se não faz a denúncia. Olha, o que está acontecendo, esse tipo de discurso, é uma coisa totalmente fora do que está previsto, né, na Constituição brasileira, nas funções do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. Olha, não dá para ficar esperando, porque a eleição no nosso país acontece de 2 anos. Então, como é que fica, então, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, tem que ficar cuidando ali sempre de incriminar uma pessoa ou não em função do calendário eleitoral? Então, eu acho que as redes sociais, todos nós, temos que fazer essa cobrança pública ao senhor Procurador-Geral da República, se for verdade isso que a imprensa está ventilando, né? Porque às vezes ele solta algumas notícias, né, algumas falas, para testar como a opinião pública vai reagir em relação àquilo, né? Se a opinião pública reagir de uma maneira muito contundente, aí eles, não, isso não foi nada oficial, isso eu nunca disse isso, e nós estamos fazendo isso, aquilo outro, né? Então, que isso sirva de alerta. Mas isso está deixando em desespero essa gente da extrema-direita, né? Bom, eles tentam, nesse mundo paralelo, tentar manter aglutinadas essas forças de extrema-direita que, como eu sempre tenho salientado aqui com vocês, no Brasil e no mundo eles funcionam como uma espécie de soldados de reserva do grande poder econômico que existe no mundo. O grande poder econômico, ele não sofre nenhum tipo de resvalo, ele não sofre nenhum tipo de ataque, de crítica por parte dessas pessoas. Logo, eles são aliados, a extrema-direita e o poder econômico. O que eles fazem, inclusive, é amortecer, neutralizar, emparedar cada vez mais transformações, críticas, mudanças na sociedade que resvalam também, né, nos grandes interesses desses grupos econômicos, né? Bom, então no Brasil, Dudu Bananinha, que é um grande expoente, um grande arrecadador de grana, ele sabe fazer isso, ele sabe pegar incautos, né? É uma espécie de pastor sem igreja, né? Um pastor inescrupuloso, melhor dizendo, sem igreja. Mas ele aprende muito com os inescrupulosos religiosos, que se apresentam como religiosos, que estão ali com ele. Então arrecada muito dinheiro, e aí
Tudo certo para receber Bolsonaro e Javier Milei e a direita internacional. E aí falando aqui do parque de exposições, etc, etc, etc. A rêmora é esse peixe aqui, né? Aliás, eu peguei uma cena aqui, estava pesquisando, gente, uma raia gigante aqui, né? Com um monte de rêmorazinhas ali, ó, coladas ali. Pegando ali, ó, negócio seríssimo aqui, ó. É como essa extrema-direita. Como eles fazem, gente? Estão ali, se vocês, eu vou acompanhar esses encontros aí pela internet e para confirmar o discurso dessa gente, né? É um discurso sempre do individualismo, uma coisa assim misteriosa, sempre o combate, sempre fazendo um pânico moral, um pânico vermelho, um pânico político, né? Os comunistas estão voltando, os socialistas, eles destruíram a humanidade. Gente, o socialismo e o comunismo são ideologias, né, que surgiram nos últimos séculos, né? As injustiças que aconteceram na humanidade antes disso, elas são culpa também do socialismo, do comunismo, ou do sistema econômico de então, que a gente pode mais colocá-lo como um sistema capitalista, um sistema de acúmulo de capital, né? Um sistema do dinheiro cada vez mais nas mãos do setor privado, né? Desde os tempos dos primórdios, né? Então, enfim, são situações que eu gosto de levantar aqui para vocês, porque existe essa manobra que a extrema-direita faz, né, de classificar qualquer coisa que tenha acontecido de distorção na humanidade, isso ser fruto de uma ideia de comunhão, uma ideia social, uma ideia de repartir, uma ideia de solidariedade, uma ideia de caridade, uma ideia de fraternidade, de irmandade, de união dos povos, de justiça social. Então, essas criaturas fazem discurso contra tudo isso. Então, o que sobra para elas, a não ser falar de medo, de uma coisa que não existe, né? Bom, e aí a figura do inelegível teve lá em Santa Catarina. Aliás, vai ficar por lá, né? Bolsonaro, a matéria aqui da Folha UOL está totalmente equivocada porque ela induz as pessoas a erro. Esse título aqui está equivocado. Bolsonaro diz estar à disposição para dar esclarecimentos e houve coro por sua volta. Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal na investigação sobre joias recebidas pelos governos estrangeiros, de governos estrangeiros. Quando a matéria diz isso, dá a impressão que o Bolsonaro está se colocando de peito aberto para explicar as questões de joias. E não é isso que aconteceu. Ele disse lá nesse encontro que ele estava disposto a responder, estava à disposição para responder, perguntas ali dos seus fãs, dos seus seguidores, ali numa confraria de extrema-direita, numa confraria de amigos, das rêmoras humanas, né? Enfim. E aí, o que aconteceu foi isso. E aí, gente, é sempre aquela coisa patética, né? Ele fala coisas como essa aqui. Vou colocar só uns segundinhos para vocês. Vamos lá. É de orgulho, é de reflexão, é de ver que a responsabilidade é de todos nós. Quem salva o Brasil é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós juntos podemos redirecionar o destino dessa nação. Negócio complicado, né? E aí bota Jesus Cristo, quem salva o Brasil é Jesus Cristo, mas nós vamos poder redirecionar a nação. Um negócio assim meio... Enfim, nem no messianismo o Bolsonaro consegue juntar Lé com Cré, né? Então nós estamos diante dessa situação aqui e o Milei está vindo aqui para o Brasil, né? Aqui as matérias, os jornais dizem isso aqui. Milei prioriza governador de Santa Catarina na agenda com Lula. Bom, faz bem o Lula até não receber a criatura também, né? Não pedir audiência também não vai ficar atrás, né? Lá na Argentina a situação está assim. O que Milei vem trazer aqui para o Brasil de alguma coisa positiva? Ele está matando o povo argentino, ele está deixando as pessoas que têm câncer na Argentina sem remédio. O cara cortou remédios de uma área como essa e que se dane. E as pessoas estão lá sofrendo na Argentina. A situação é essa aqui. Milei não sabe de economia, que um programa aqui tem o Santiago Cuneu, que foi candidato à presidência da Argentina, mas metendo a lenha, né? Aqui tem um programa na C5N, que eu peguei hoje só uma entrevistinha aqui de uma pessoa, de um economista falando o que está acontecendo na Argentina. Na faixa embaixo a gente vê a economia em queda sem fundo, né? Este plan está diseñado para la destrucción de una parte entera de la economía nacional. En lo que hace a lo que vos decís, los parámetros de la construcción. Bueno, no hay obra pública, no hay plata, no hay quien pueda comprar una vivienda, no hay quien pueda alquilarla.
no veo una reactivación, por más que los últimos 3 meses dicen que subieron los despachos Sí. un 3%, etcétera, etcétera. La verdad que entre frente a una caída del 30% habría que esperar al menos un año y medio. Gente, os consumo de matéria-prima para construção na Argentina caiu no último mês 32%. A produção industrial caiu 14%. A pobreza na Argentina passou de 41% no começo do Milei para 57%. O FMI está pressionando o Milei para desvalorizar mais ainda o peso argentino. Gente, 240 mil desempregados desde que o Milei assumiu o posto lá, né? Então está colocando um cara que foi do Banco Central do Macri, que levou a Argentina a uma moratória para ser agora o super-ministro dele. Então, o Milei tem o que para dizer a não ser as fantasias que alimentam essa extrema-direita aqui no Brasil e mundo afora, né? Um youtuber argentino repercutiu e está viralizando a fala de Omar Aziz sobre o Milei na Argentina. Vou reproduzir aqui porque ele está reproduzindo isso aqui, né? Está muito interessante. Ahora, vagabundo. En el Senado de Brasil hubo una propuesta de este senador que ya empieza a llamar al Jabo como vagabundo y cosas peores todavía. Pero vamos a escucharlo un poquito porque no les gusta que se metan con Brasil. Gostando ou não dele, votando ou não dele, ele é o Brasil. Não dá para aplaudir o Milei, que tá dando uma de moleque, né, que vai pra internet falar mal do presidente da República. Isso é coisa de moleque, de vagabundo. Então o Milei é um vagabundo. A Argentina tem um presidente que é vagabundo, que em vez de cuidar dos problemas da Argentina, quer se meter num outro país, atacar um outro país. Nenhum vagabundo, seja presidente de qualquer outro país, tem o direito de atacar o Brasil, porque aí não é o Lula que está sendo atacado, é o Brasil, é a instituição, é a liturgia. Independente das nossas divergências aqui, senadora Damares, senador Marco Rogério, que temos, é normal, isso é uma democracia, essa é uma casa democrática. Agora, quando a maior autoridade do país é atacada por um moleque vagabundo como o Milei, aí o Senado, o Congresso não pode se calar. Então, eu não posso aceitar que um vagabundo, um bandido que aparece do nada, Vagabundo y bandido. que não tem história nenhuma, que nunca produziu absoluta nada pelo povo argentino, chega e vai falar do presidente do nosso país. Isso não dá para aceitar. Consta. Então e depois o próprio youtuber argentino aí, ele fica rindo, né? Porque a situação foi insólita, né? É o Daniel De Vita, o youtuber argentino. Bom, e com essas percepções aí sobre o vagabundo, que está se encontrando com seus congêneres idem, né? Eu termino aqui o nosso portal esperando aqui o seu comentário. Mais tarde eu volto. Vamos ver se a gente tem mais notícias desse mundo das rêmoras, né? O que eles andam remoendo, o que eles andam pegando de restinhos aí para jogar para a sociedade brasileira, né? Fico por aqui, um grande abraço. Tchau!